E deixa eu fazer uma pergunta agora indo para este lado. Porque no Brasil, lembra, eu também tô fora do Brasil muitos anos. A gente vê que as meninas, vamos falar das meninas, porque o moleque é meio bobão. O moleque é bobão, qualquer parte do mundo o moleque é bobão, demora pra cair o... Ainda mais hoje em dia. Né? Hoje em dia tá pior. Mas as meninas, a gente ouve dizer que no Brasil as menininhas 13, 14, 15 anos já tá com aquela sainha, tá rebolando a música do funk. Não, desculpa, posso te corrigir? Pode, por favor. Não é 13, é 9. Então, 9 anos. E aqui, como funciona na escola pros pais, que nem eu tenho 3 filhas e um filho. Esse lado mais safadinho, sexualmente falando, existe como a droga que é pros meninos? Esse negócio de sexo pras meninas ou não? Eu creio que deve existir. Eu tenho uma filha de 12, né? E eu acabo voltando para aquele mesmo assunto que a Melody frisou. Eu acho que aquilo que a gente ensina em casa vai reproduzir aquilo que eles são na escola e em qualquer lugar, né? Quando teve esse massacre agora no Elementary School, lá em Texas, a minha filha chegou para mim, ela tem 12 anos, ela falou assim: papai, graças a Deus que lá no Gotham Middle School não aconteceu isso, porque todas as vezes que a gente vai para lá de manhã, a gente ora pelos funcionários, pelos professores e pelos alunos. Então, ela tem um discipulado vindo de casa, que para ela, as orações dela fazem com que a escola dela esteja protegida. E a gente, claro, acredita nisso. Mas eu vejo que aqui não é diferente. Quando alguém realmente não tem essa base, acaba não sendo diferente, porque a gente vê aqui um número de muitas meninas ainda também engravidando. Então, o que eu acho é que, assim, por exemplo, lá no Brasil, a gente sempre teve uma rede de televisão que ditava as regras, que deixava claro o que era certo, aquilo é legal, tal, todo mundo seguia aquilo, naquela mesma vibe. Aqui, são muitas vozes. Aqui é difícil falar, não tem um canal que é o canal da televisão. Qual que é o canal de televisão aqui? A gente tem vários canais. O jovem não vê mais televisão. Não, sim, mas eu tô falando de ditar regras. Não tem. São muitas vozes. São muitas. E a maneira é muito diferente, porque a cultura brasileira, querendo ou não, tem funk, tem samba, tem roupas mais íntimas, mais extravagantes, entendeu? E claro que não dá pra falar certo, errado, é cultura. É cultura, eu não tá julgando. Não estão julgando, estou falando culturalmente, né? Aqui tem, com certeza, mas é de uma maneira diferente. Sim. Porque no Brasil é mais descarado. Mas a dança aqui no salão, pelo menos na minha época de solteiro, era se esfregando. Sim. Então, no Brasil as meninas já não se esfregavam tanto. Na idade de, eu acho que de 12, vamos falar 12 para 14, 15 anos, essa idade de middle school, na escola, eu acho que não é tão descarado como não é tão descarado. Deixa eu dar um exemplo. A gente foi para uma apresentação de dança da High School, né? Da Freedom High School, semana passada. A gente foi para uma apresentação de dança deles. Várias coreografias, nenhuma indecente e se insinuando. Nenhuma. Se fosse no Brasil, infelizmente, eu falo com pesar. Não generalizando, mas a maioria dos casos, a gente veria dança, porque já é, gente. É cultural. É cultural, entende? Não é uma, se a pessoa não. Eu vou fazer a dança sensual. Até não é isso. É os movimentos já que se usam no padrão da dança lá, já é no normal. E até porque as brasileiras têm. Latinos, na verdade. Os latinos têm corpos bonitos, têm jeitos de dançar, sabem dançar. O americano muitas vezes não tem. É meio duro, mas mais duro, não sabe, não dança tanto. Então a maneira é diferente. Claro que tem. Eu acho que tem. Eu sempre falo assim, eu escrevi um livro que se chama Arte de Imigrar, e eu falo sobre a diferença das culturas, sabe? Porque assim, não é falar, a cultura brasileira é ruim ou a cultura americana é boa, ou a cultura americana é boa e a brasileira não presta, ou vice-versa, não é isso. Não. Gente, as duas culturas têm muita coisa boa. Você tem que ter sabedoria para mesclar, para ver o que você vai peneirar, né? Os dois lados tem coisa boa. Então a gente tem que ver o que a gente vai detectar. Agora, voltando na questão do padrão que a gente estava falando, eu estava falando alguma coisa que você falou, eu falei, a importância de... lembrei. A menina queria se matar. A importância dos nossos filhos saberem ouvir não. Muitos pais hoje em dia, por A, por B, por C, acabam ou por serem pais separados, ou porque trabalham muito e tenta suprir a sua ausência de uma outra forma, evitam o não. Não vou contrariar, não vou, né?
Gente, o não e o limite é algo extremamente importante na vida do cidadão. Porque, gente, só na nossa casa que eles vão ser amados de uma forma sobrenatural. Sim. Nenhum outro lugar no mundo. Então, se minha filha vai ouvir na escola, ela vai ouvir não na faculdade, no trabalho, ela tem que aprender a seguir regras, ela tem que aprender a ouvir não. Porque, imagina, o rapaz, a moça não queria mais namorar com ela já queria se matar porque ela ouviu um não. Sim, e você dentro da nossa comunidade, por exemplo, a gente consegue atingir. Eu não falo que é impossível a gente inserir esses jovens imigrantes dentro de uma realidade onde eles vão se encontrar aqui sem o apoio dos pais. Não é impossível. A gente tem diversos exemplos, né? E aqui a Renata deve ter também, que a igreja consegue suprir. Sim. Quando a gente tem um discipulado que seja presente, a gente faz muito um papel paternal, né? Nossa igreja tem muitas meninas, por exemplo, que não tem pai. Muitas, não é pouco. E eu vejo que isso hoje tem se tornado comum. A falta da ausência paterna nos lares, muitos divórcios, né? Muitos pais que acabam até indo trabalhar no norte para ganhar mais e deixa a mulher aqui com a filha. E a gente vê a ausência paterna em cima dessas meninas, uma carência muito grande. Eu recebi uma moça que ela tinha um relacionamento extraconjugal também, ela tinha um relacionamento lésbico, né? E ela foi e começou a frequentar lá a nossa igreja. E eu vi que ela era extremamente carente. E ela estava se suprindo essa carência dela nesse relacionamento. Aí eu falei que essa menina precisa ser amada. E aí eu cheguei pro meu filho e falei assim, meu filho, traz ela aqui para casa. E o meu filho começou a trazer ela lá para casa, começamos a assistir filme, começamos a conversar, comer uma pizza junto. Contexto de família, né? Exatamente. E essa garota se sentiu amada e ela hoje não é mais lésbica, ela tá apaixonada até por um menino. E ela chegou para mim, sabe por que eu escolhi ficar com você, pastor? Eu falei, não, ela falou assim, porque você nunca me olhou com julgamento. Isso é você ótimo. Nunca me olhou como lésbica, você me olhou como uma menina. Como uma pessoa. E eu falei assim, mas eu nunca vou te olhar por um estereótipo. Porque se eu for te olhar com um estereótipo, eu tenho muitas pessoas que podem me olhar por outros estereótipos. Jesus, ele falou assim para aquela mulher que foi pega em adultério. Ele chegou para os homens que estavam lá, assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu tive uma piada boa dessa. Vamos pegar esse gancho. Fala aí. Aí Jesus falou exatamente isso. Jesus falou assim, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. O cara pegou uma pedrona e deu na cabeça da mulher. Plá! O Jesus olha assim pra ele e fala assim, como assim, você nunca errou? Ele falou, de perto assim, nunca. Ai, meu Deus. Mas e esse contexto é o seguinte, Jesus, quando ele termina essa frase, ele não para por aí. E é isso, a segunda parte dessa história que é muito negligenciada. Jesus fala assim, olha, você é amada do jeito que você é, mas agora eu estou te dando uma oportunidade de mudança, vai, não peques mais. Né? Então a oportunidade da mudança foi dada a ela ali, foi dado um presente, uma graça para aquela pessoa. E eu vejo que outra coisa que precisa ser muito introduzida hoje no nosso meio é a contextualização da realidade do jovem. Não adianta mais a gente querer se comunicar com eles da maneira que a gente se comunicava com o jovem de 1980 e 90. Né? Por exemplo, a gente tem jovens hoje que... Vou dar um contexto para você entender o que eu estou falando. Manda. Se você pegar o filme Titanic, né? O Titanic ele foi lançado na época do VHS e eu estava lá presente, né? Eu creio que a senhorita também. VHS era uma fita desse tamanho que você enfiava lá no videocassete. O Titanic, o VHS passou para o que depois? DVD. E hoje é streaming. Né? Então eu vejo que a Bíblia ela é a mesma ontem, hoje e vai ser sempre. A mensagem vai ser a mesma. Agora a forma de entrega tem que ser diferente. Eu tenho que atender a demanda de hoje. Eu não posso mais passar o VHS, eu tenho que passar streaming hoje. E eles têm que entender na linguagem deles. Eu creio que essa é a maior dificuldade hoje de você atender a demanda dessa galera, dessa juventude. É você conseguir falar a mesma língua deles. Tá mudando muito rápido. É toda hora. Os caras sabem de tudo online, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Nelsinho. Agora foi, Nelsinho.